Esses 80, são 81 senadores, né? Isso. Você está me dizendo que desses 81 temos 40 ativos ou nem isso? Não, é menos. 40 está lá com você querendo ver o Anderson de Moraes quando ele estava preso. Isso. Não quer dizer que são os mesmos que estejam combatentes aí pelas coisas do povo. Não, excelente pergunta. Não. E amanhã, não, no plenário, eu vou fazer uma leitura oficial e convocá-los, esses que assinaram para estar com Anderson Torres, para estarem comigo nessa missão contra o Alexandre de Moraes. Então, assim, uma coisa que também me indigna muito é ver os outros 10 ministros também prostrados. Os ministros poderiam ser... Aí eu estou vendo agora o Gilmar Mendes dando um monte de entrevista, dizendo que interferiu no governo Bolsonaro, dizendo que não sei o quê, dizendo que é isso, que é aquilo. Como é que você já viu algum ministro do STF americano dando entrevista, dizendo o que ele pensa, o que ele acha? Então, assim, nós estamos num absurdo de hoje. Quem manda no Brasil é Alexandre de Moraes, mas mandava, porque comigo ferrou, acabou a brincadeira. Eu não aguento mais ficar só no discurso. Amanhã eu tenho uma reunião com os advogados, meu pessoal, junto com advogados do Senado, e já vou dar entrada num pedido de afastamento e possível impeachment do ministro. Sozinho. Espero que outros senadores estejam comigo, porque eu não aguento mais ficar no blá, blá, blá. Não aguento mais. Senador, temos aqui 8.000 e quase 8.500 pessoas ao vivo. Muitos, acho que aqui tem 40% desses 8.000 falando sobre o vídeo do pendrive que você intitulou Bala de Prata e que você ia guardar, que tinha uma bomba ali. E aí eles falam aqui, todo dia ele diz que tem uma bomba e nunca solta. E o que você está esperando? Essa coisa de não soltar e todo dia falar que tem mais uma bomba, mais uma prova, mais alguma coisa, não acaba deixando as pessoas incrédulas e vai esfriando aquela esperança que as pessoas têm, de repente, no senhor, os seus eleitores e o Brasil que acompanha toda essa confusão generalizada que a gente está vivendo? É uma pergunta boa. Como eu não sou político, eu não uso de política para fazer as minhas ações. Eu uso muito a questão estratégica mesmo. Bom, tem uma expressão, aí eu falo para você guardar e todo mundo guardar. A expectativa da morte é pior do que a morte. Então, tem coisas que eu solto e tem coisas que eu digo que vou soltar e não solto porque eu preciso que a pessoa sofra mais pela expectativa da morte do que a morte em si. E isso está acontecendo porque o governo hoje, o PT, logo após o Dino ter estido lá no Senado Federal, e fiz questão de botar um monte de documento na minha frente, as pessoas falavam até que era barricada, para evitar. Eu falei assim, olha, o ministro Dino, o Ban Dino, né, que eu chamo, ele é um cara inteligentíssimo, mas não é sábio. Ele escorrega várias vezes. Eu estudando todas as vezes que ele foi na Câmara dos Deputados, o deputado pergunta, ele responde do jeito que quiser e não tem a tréplica. Aí fica como se fosse ele lacrando. E no Senado, o presidente da comissão falou que seguiria a mesma coisa. Eu falei, Então tá bom. Quando eu comecei, deixei os documentos na frente, que eu fiz questão dele ver que eu tenho muito documento para mostrar na CPMI. Porque na CPMI, certos documentos, eles vão ter muito mais peso e força do que se eu apresentar agora. Entendeu? Então, tem documento tem vídeo que eu já solto. Exemplo, do G Dias. Bom, já entenderam. Então, estava-se prorrogando muito a leitura da CPMI e eu precisei fazer um movimento para que a população soubesse que, de fato, a responsabilidade cabia ao ministro G. Dias, ao ministro Flávio Dino e ao presidente Lula. Pronto. Então, as coisas andaram. Trocando em miúdos, os dias do G. Dias estão contados, é isso? Do Flávio Dino. G. Dias já saiu, né? Do Flávio Dino. O Flávio Dino, o Flávio Dino, ele está ocupando a função de ministro, chantageando o PT. Então, como eu tenho provas disso... Eu ouvi algo do tipo que já estava rolando, eu nem sei se foi alguma postagem sua, que já está rolando ameaças internas que se ele cair, ele leva o Lula... Derruba o Lula. Exatamente, exatamente. Ele cresceu politicamente no Maranhão, derrubando a família Sarney com isso. Ele grava todo mundo, seja aliado ou não, qualquer reunião que você tem com ele, ele te grava e depois te chantageia.
E ele fez isso com o PT. Então, o PT teve que engolir a seco, ele está no Ministério da Justiça para bloquear os crimes que ele estava cometendo no Maranhão, inclusive aquela desvio de verba dos aparelhos, do consórcio Nordeste. Então, ele é um cara totalmente podre e chantageou o PT e entrou no Ministério chantageando. E nessa reunião que teve, porque quando eu confrontei a ele, disse que ele sabia disso, porque ele viu na janela, tal, e no relatório da ABIN comprova que, de fato, ele, o ministro do GSI, né, G. Dias, e o presidente Lula, os três sabiam desde o dia 2 de janeiro que ia acontecer aquilo ali. E aí, no sábado, aí eu vou apresentar na CPMI, tem um relatório da Força Aérea Brasileira dizendo da rota que foi alterada para Araraquara. Então, o presidente, no sábado, ele comunica ao G. Dias e ao Flávio Dino de que era para deixar a manifestação acontecer, porque ele queria acabar com os bolsonaristas logo. E ele, sabendo do relatório, a intenção do evento era realmente de entrar e destruir, e tentativas de tomada de poder. Aí, os extremistas seduziram os bolsonaristas e os de direita para estar nesse evento. Porque você para pensar, quando eu cheguei lá, eu cheguei no domingo mesmo, à noite, eu falei, peraí, os três poderes estão desguarnecidos? Que coisa estranha é essa? Isso aqui vem de ministro para cima, não de governador para baixo. E aí, quando eu fui levantar, eu falei, não, peraí um pouquinho, o presidente mudou a rota do avião no sábado. A mensagem de que seria uma manifestação pacífica e que não precisava de reforço policial saiu no sábado. E aí eu fui fechando o cerco, os dois ministros e o presidente compactuando com o que ia acontecer, podendo ter gente que poderia perder a vida, como aconteceu no Capitólio. E aí, amiga, essa aí, eu vou soltar no vídeo aí. Sabe o que o presidente da República foi fazer em Araraquara? Primeiro, o desastre que teve lá por causa das chuvas foi em 28 de dezembro do ano passado. Aí ele coloca como justificativa de ir lá ver essa tempestade que estragou a cidade. De fato, houve um buraco, um rompimento de um buraco numa estrada de Araraquara. Você acredita que ele já tinha mandado 3 ministros estarem lá, e quando ele decidiu não vir para Brasília, porque ele queria deixar as coisas acontecerem para fingir que eu não sabia, fui pego de surpresa, ele inventou essa rota para ir para Araraquara, aí aparece, sabe o que ele faz? Vou mostrar no vídeo que eu vou postar logo em seguida. Aparece ele olhando o buraco no asfalto, junto com os ministros, e depois ele foi para o gabinete do prefeito, que é do PT, bater papo. Aí ele ficou lá até 5 e pouco da tarde, e ele já estava com o documento, com a minuta da intervenção federal. 5 horas da tarde ele faz uma coletiva, porque a informação que o G. Dias e o Flávio Dino já estavam ligando para os assessores dele, porque ele não está usando celular, para não ser grampeado. Então, ele usa o celular dos assessores, aí fica aqui já deixando publicamente para vocês saberem, e os assessores trocam de chip a cada semana. Tá? Mas na CPMI a gente vai derrubar isso e vai mostrar para vocês. Então, vocês viram no vídeo o G. Dias do GSI toda hora falando no telefone. Estava falando com o Lula. E o Flávio Dino a mesma coisa. Então, como a imagem que eu vou soltar hoje, poucas, não vou soltar todas não, porque ainda tem aquela cerejinha do bolo. Com o relatório da ABIN, que vai ser apresentado na CPMI, as pessoas vão falar assim, putz grilo, checkmate. Não tem, amiga, não tem como sair dessa situação. E o Flávio Dino, então, sabendo que os dias dele já estão contados, porque ele tinha um projeto dele de ser presidente da República no próximo, saindo Lula, entraria ele. Não um acordo político, não, chantageando. Então, por isso que ele estava aparecendo mais do que o Lula. O Lula, assim, é um cara mentiroso, compulsivo, com uma mentalidade de governar de 20 anos atrás. No Congresso, quer ver uma prova disso? Quando eu comecei a abalar, consegui derrubar o G. Dias antes da CPMI, consegui abalar a estrutura do PT com o Flávio Dino, que é do PSB. E começou hoje, saiu uma nota dizendo que o Omar Aziz está tirando o nome dele da CPMI e que o MDB não quer indicar ninguém, porque sabe que o Lula tem os dias contados. Então, o reflexo disso
é quando foi colocada a tentativa de pautar o PL da censura, que é um projeto bizarro, só para calar a direita, isso é óbvio, e monetizar a Globo, como não foi nem pautado e por partidos que têm ministérios, não apoiaram e o Lira nem pautou, ou seja, foi um fracasso acima do fracasso. Quando você nem chega a pautar, é porque você tem a certeza que não vai ser aprovado. Então, é uma derrota antes de começar a luta. Então, isso mostrou para o governo federal que no Congresso, mesmo ele dando um ministério para cada partido, vamos supor que você cria um partido agora, inventa um nome aí qualquer, pronto, partido da Fontinelli, enfim. Aí eu, no pensamento do Lula, bom, então faz o seguinte, vamos criar então outro ministério, vamos inventar um ministério que eu preciso dar para a Fontinelli, porque aí na hora do voto eu tenho o voto do partido dela. Então, quando ele criou esse monte de ministério, que ainda, além de aumentar a despesa, é para você ter todo mundo para você chantagear. Ó, vota nesse projeto, porque senão você perde o ministério. E ele quebrou a cara, porque até aí eu dou os louros para os brasileiros que começaram a entender de política, colocaram uma turma jovem agora aqui. E vários ministros do presidente Bolsonaro estão lá no Senado. Então, ou seja, tudo bem, o presidente Bolsonaro não foi eleito, mas todo mundo que ele botou a mão foi eleito. Então, aqui não está naquele cenário que o Lula achava que estava. Então, não adianta o presidente do partido dizer, não, mas a gente tem ministérios. Dane-se, eu vou votar de acordo com o que os brasileiros votaram em mim. Então, aquela tradição política está se rompendo, está se desconstruindo. Não é de uma hora para outra, quem dera. Então, toda a movimentação que eu estou fazendo, desde aquele dia que eu vi as pessoas sofrendo, e aquilo ali me abalou muito como pessoa, como ser humano, e eu não tenho dúvida que foi Deus que me colocou aqui, porque eu não tinha cenário nenhum, eu não usei verba partidária, eu não tinha histórico político, nunca tinha sido síndico, e pum, caí aqui. E todo dia eu acordo, amigo, e falo assim, Deus, qual é a missão que você quer que eu cumpra hoje? Então, assim, eu estou muito tranquilo que, entrando na rota de colisão de novo com o ministro Alexandre de Moraes, e já ele deve estar escutando ou vai escutar, não tem problema, ele já fica sabendo logo que eu vou entrar, essa ameaça de que vão fazer uma busca e apreensão na sua casa para acabar com a tua reputação. Aí eu já aviso para vocês, eles vão tentar mesmo acabar com a minha reputação, como a imprensa tentou fazer, mas eu já sabia. Então, como eu estou seguro de quem eu sou, nada me abala. Então, assim, eu sei quem eu sou, minha esposa sabe quem eu sou, minha filha sabe quem eu sou como ser humano, como pai. Então, qualquer coisa que impute em mim, eu sei que Deus sabe quem eu sou, porque quando eu morrer, eu vou olhar para ele e falar assim, Deus, cumpri a tua missão.